Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo Silva e este é o canal Livro e Pensamento. Hoje nós vamos estar dando prosseguimento na segunda parte da aula de introdução à teologia sistemática. Essas aulas estão sendo gravadas para a Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus Bíblica. Então, tenha em mãos um caderno, canetas e a Bíblia, e que você possa tirar o máximo de proveito possível deste estudo aí no seu lar. Continuando a nossa aula, da onde nós paramos na aula passada, se o homem não amar Deus, jamais ele vai se interessar em conhecê-lo. É importante, dentro da tarefa teológica, que venhamos entender que tudo que nós amamos, nós nos desenvolvemos mais. E com a teologia não é diferente. É necessário amar a teologia. É necessário amar a palavra de Deus. Não dá para fazer teologia sem ter um coração convertido. Não dá para exercer um ministério sem ter um coração convertido. Esse nosso coração voltado para Cristo, voltado para Deus, é essencial. Por isso, teologia se faz com reverência. Só é possível se aproximar de Deus, estudar a palavra de Deus com reverência. O objetivo da teologia não é nos tornar intelectuais, mas nos conduzir a um relacionamento profundo de amor a Deus. Eu vou falar mais sobre esse assunto mais para frente, sobre essa questão da teologia e da piedade. Então, é necessário conhecermos a palavra de Deus, mas nos relacionarmos com Deus por meio da oração. O sentido da teologia é nos conduzir a querer mais de Deus. Deus é o fundamento último da nossa vida. Então, quanto mais nós amamos a Deus, estudamos a teologia, nós vamos querer provar mais dessa revelação que nós estamos recebendo. Então, a leitura se torna prazerosa, o conhecimento se torna prazeroso quando você faz isso com um coração inclinado para Deus, com a disposição de, primeiramente, o engrandecê-lo. Esse é o objetivo de fazer teologia, fazer tudo para a glória de Deus e também nos capacitar para servir o nosso próximo. Os conceitos da teologia devem trabalhar o nosso coração. Por isso, a teologia é uma ciência diferente de tudo, principalmente o estudioso de teologia, porque a teologia ela nos trata. Você está estudando teologia, mas Deus está te tratando ao mesmo tempo. Deus está falando ao seu coração. Por quê? A teologia é produzida exatamente em cima da palavra de Deus. Isso, a teologia ortodoxa, aquela teologia que é produzida a partir da Bíblia. Então, na medida que você vai estudando teologia, vai se dedicando ao conhecimento das Escrituras, ao mesmo tempo, Deus vai tratando com você. E você vai aprendendo a cada dia e se dando conta que tem muita coisa para mudar na sua vida. Então, quando Deus vai ministrando ao seu coração, é por isso que a boa teologia produz um avivamento. Quando Deus vai ministrando ao seu coração, você vai se dando conta do quanto você precisa mudar e também o quanto você já mudou. Então, isso que faz da teologia algo fascinante. Você está estudando, você está se aplicando em uma ciência, mas ao mesmo tempo essa ciência está tratando você como pessoa. A traição dos teólogos está em fugir da igreja local, em fugir de formar a igreja local, fugir de discipular. Essa é uma frase do Jonas Madureira. Hoje nós vemos muitos teólogos de internet, debatendo na internet, teólogos que não ajudam seu pastor local,
não ajuda a igreja local, não ajuda no discipulado, isso não pode acontecer. No coração do teólogo tem que existir esse comprometimento com a sua igreja local. Vivemos em um tempo dos desigrejados, aqueles que deixaram de ter o compromisso com a igreja local. E isso é antigo, principalmente no que diz aos hebreus, pessoas que estavam deixando o costume de congregar. Então, congregar é essencial, ser útil na sua igreja local é essencial. Você está estudando teologia, você também tem que ser produtivo, seja nas aulas da escola bíblica dominical, seja no seu ministério pessoal, na atribuição que te foi dada para exercer dentro da igreja local. Então, se preocupe em produzir, em ser um cristão produtivo. Não é possível um cristão estar em Cristo e não produzir nada. Então, seja um cristão produtivo e use a teologia, use o conhecimento que você recebeu para discipular e edificar vidas. O bom teólogo tem compromisso com a igreja local. Tantas pessoas, principalmente no mundo da itinerância, quando você pergunta quem é o seu pastor? Não, eu não tenho pastor não. Qual igreja que você congrega? Não, eu não tenho nenhuma igreja que eu congrego não, sabe? Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. E como vai a sua vida? Você ceia aonde? Não, eu ceio por aí. Cada dia eu ceio num lugar diferente. Todo mês eu ceio num lugar diferente. E quem te disciplina, se for necessário? Não tem disciplina não. Então, isso não pode existir. Todo obreiro, todo servo de Cristo tem que ter esse comprometimento com a sua igreja local. Aproveitando ainda esse gancho, é tanta gente criticando os seus próprios pastores, não é? E principalmente quando começa a aprender um pouquinho de teologia, é necessário tomar cuidado com a arrogância, com o ego humano, porque algumas pessoas começam a estudar um pouquinho e já acham que sabe mais do que todo mundo. Começa a desprezar os irmãos simples dentro da igreja. Começa a desprezar o seu pastor, e isso não pode acontecer. Você tem que ser um ajudante dentro da sua igreja local, e não alguém que vá dividir ou que vai trazer perturbações ao invés de edificação. Tem uma frase do Jonathan Edwards que ele diz assim: tudo o que dizemos será inútil se não for confirmado pelo que fazemos. Ou seja, eu estudo teologia, mas esse conhecimento tem que ser prático na minha vida. É por isso que eu falei que a teologia, ela também nos trata. Não é só estudar, é você praticar aquilo que você estuda. É você praticar aquilo que você prega. É você praticar aquilo que você ensina. Não basta apenas dizer, você tem que praticar. Jesus não somente pregou, mas Jesus demonstrou como fazer. Eu já comentei aqui sobre o lavar os pés, ter a bacia, a toalha e estar preparado para lavar os pés. Então Jesus pratica lavando os pés dos seus apóstolos e ao mesmo tempo ele prega uma lição de humildade e de serviço. A irreverência não deve ter espaço na vida do teólogo. Deve ter zelo consagrado. Então nós devemos ter um coração quebrantado no estudo. Em tudo que nós fazemos nas esferas cristãs, tem que ter um coração quebrantado, seja no louvor, na oração, no exame das Escrituras, entendendo que nós não somos deuses, não somos onipotentes e que nós carecemos nos humilhar
diante de Deus, para que Ele nos revele a sua verdade, para que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, para termos a revelação das Escrituras. Não se faz teologia com pouco tempo. É a entrega de uma vida. A teologia deve ser a minha prática de vida. Então, às vezes, as pessoas ficam equivocadas, achando que vai conhecer tudo a respeito da teologia em poucos dias, e não vai. O estudo teológico, como eu já mencionei, é um estudo para a vida toda. O teólogo precisa ser disciplinado. Não existe caminho fácil. Então, separe uma hora no seu dia para estudar, que seja o melhor do seu físico. Também seja disciplinado com a vida de oração, de jejum. Então, se não houver essa disciplina, você vai perder grande parte do seu dia. Não fica procrastinando, adiando as suas tarefas, adiando aquilo que você tem que fazer. Você tem que ser disciplinado. Se for necessário fazer uma tabela de horário, de estudo, de oração, faça. Tudo que for benéfico para te aproximar de Deus, faça. Qual é o papel da teologia dentro da igreja? O teólogo deve falar bem de Deus. Teólogos não são animadores. O teólogo é um porta-voz que apresenta o discurso da fé cristã. Olha o quanto isso é importante. Não se faz teologia para ter um anel no dedo. Não. Se faz teologia para ter um comprometimento de fidelidade com a palavra de Deus. É porque você deseja, como teólogo, interpretar as Escrituras assim como ela é e também transmitir essa interpretação de uma forma fiel, sem distorcer o texto bíblico e sem colocar na Bíblia aquilo que ela não quer dizer, que na teologia interpretativa é chamado de exegese, quando nós colocamos aquilo no texto que o texto não quer dizer. Então, exegese é extrair do texto o que ele quer dizer, e exegese é colocar no texto o que ele não quer dizer. A função da teologia é gerar saúde no corpo de Cristo, através da exposição da sã doutrina. Então, a boa teologia, a doutrina sadia, vai produzir dentro da igreja edificação. As pessoas serão discipuladas e por meio deste discipulado elas vão entender o que de fato é ser cristão. Essa questão do discipulado precisa ser levado em conta, já que vivemos em um tempo que poucas igrejas se preocupam com essa questão do discipulado. As igrejas reformadas, elas trabalham muito bem essa questão do discipulado, mas o neopentecostalismo e o pentecostalismo deixa muito a desejar. Embora eu seja pentecostal, é necessário destacar isso. O acompanhamento dos novos convertidos, o ensinamento para o novo convertido, a pregação genuína do Evangelho. O próprio Jonas Madureira, ele comenta que exposições falsas, sermões falsos, produzem também conversões falsas. Então, olha a responsabilidade do teólogo em interpretar a palavra de Deus e transmitir a palavra com fidelidade, para que seja produzido dentro da igreja uma conversão genuína, não uma conversão gerada pela emoção, mas uma conversão gerada pelo arrependimento de pecados, uma conversão gerada pela exposição bíblica. Ou seja, essa vida recebeu realmente um encontro com Jesus por meio da exposição da palavra de Deus. A função da teologia é gerar saúde no corpo de Cristo através da exposição da sã doutrina. Por mais doente que a igreja esteja, Jesus ainda não desistiu
dela. Muitas pessoas dizem assim, né? Ah, eu queria que a igreja fosse desse jeito, eu queria que a igreja fosse assim, eu queria que a igreja tivesse aquilo. Mas o que você tem feito como igreja para que a igreja seja exatamente o que você idealiza no seu coração? O que você tem produzido como cristão dentro da igreja? O Neil Barreto, ele fala algo interessante, que ele diz assim: se todos os membros da sua igreja fossem igual você, como seria essa igreja? Então é de se pensar nisso, não é? A igreja que nós desejamos, a igreja que nós queremos e idealizamos no nosso coração, é a igreja que nós devemos produzir. E isso parte primeiro de nós. O teólogo deve ser aquele que aponta para Cristo dentro da igreja. Pegue a sua Bíblia. Vamos a Colossenses. Colossenses 2, do verso 1 ao verso 3. Diz assim: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Então olha aqui o que Paulo diz para os colossenses, né? O que Paulo diz para a igreja, que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Versículo 4, Colossenses 2, 4. Então, esta é a importância da teologia dentro da igreja, para instruir a igreja na sã doutrina, para que a igreja não se torne uma presa fácil, ou para que as heresias não encontrem lugar dentro da congregação. Isso só vai acontecer através da doutrina. Doutrina, no grego, vem da palavra didascalia. Então, o teólogo ele tem o papel de ensinar a sã doutrina dentro da igreja, a fim de que as heresias não encontrem espaço dentro da congregação. Assim como Paulo fala aqui na Epístola aos Colossenses: assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. A igreja, ela não pode ser presa das heresias, mas a sã doutrina tem sempre um espaço dentro da igreja. Uma frase do Hayden Wilson Tozer, que ele diz assim: o quanto eu conheço da palavra é o quanto eu conheço o Deus da palavra. Então, se você não conhece nada da palavra de Deus, você também não conhece nada de Deus, porque é por meio da palavra que Deus se revela a cada um de nós. A doutrina diz quem Deus é e o que Ele faz por meio de Cristo. Então, se você quer conhecer Deus, você tem que conhecer a palavra de Deus, porque é por meio dela que Ele se revela. A doutrina nos diz quem somos e onde estamos em Jesus Cristo. A própria Bíblia vai nos revelar que nós somos seres caídos, pecadores, e que nós carecemos da graça de Deus.
O homem que se aplica a estudar a palavra de Deus, ele nunca vai dizer, como os teólogos da prosperidade, que ele é um Deus com D minúsculo, ou que ele pode todas as coisas. Ele manipula Deus da sua forma, ele coloca Deus contra a parede, diz que Deus tem que curar, que Deus tem que fazer. Deus cura se ele quiser curar, ele abre a porta se ele quiser abrir. O homem que se aplica ao conhecimento da palavra de Deus, ele entende o quanto ele é miserável e pecador, e o quanto ele carece da graça de Deus. A boa teologia, ela vai também nos revelar quem nós somos. Além de revelar quem Deus é, ela vai revelar quem nós somos. Então nós nos tornamos completamente dependentes de Deus. Não é Deus que é dependente de nós. Nós somos dependentes de Deus. Tem uma frase de um professor que eu tive na universidade, Cristiano Camilo, que ele falava assim, que a teologia se faz de joelho. Eu achei muito interessante, essa frase me marcou. Então é em uma disposição de reverência e de humilhação e de quebrantamento em que Deus irá se revelar a nós. Uma frase do Kevin Van Hooser, ele diz assim: a doutrina restaura aos pecadores a sua sanidade, dissipa toda a névoa de confusão. A doutrina orienta o coração e guia a mão. Quantas pessoas confusas por falta da sã doutrina, quantas pessoas acreditando nos profetas da internet, acreditando em adeptos de seitas, pessoas que estão tão confusas que elas não sabem mais nem no que crer. Por que acontece tudo isso? Porque essa pessoa não passou por um discipulado, ela não se aplicou ao conhecimento bíblico. As etapas na sua conversão não foram respeitadas. João Calvino diz assim: quem não estuda a Bíblia confunde heresia com a voz de Deus. Por isso, comentando novamente a este respeito, irmãos, eu tenho a fé pentecostal, mas se nós retiramos a Bíblia da igreja pentecostal, o que sobra são as experiências pessoais. Eu não estou dizendo que você não possa ter uma experiência espiritual, só que a experiência espiritual, ela serve para mim, ela é pessoal. A igreja não pode ser doutrinada por uma experiência pessoal. E são tantos testemunhos hoje, tantas maluquices no meio da igreja, pessoas que dizem ter ido no inferno, contando as visões do inferno, pessoas doutrinando a igreja com base em suas próprias experiências espirituais. Então, essa frase do Calvino, ela é muito correta, principalmente com respeito da vivência no meio pentecostal e neopentecostal. Tem muita gente confundindo heresia com a voz de Deus, e tudo isso por falta de conhecimento bíblico. Então, o papel do teólogo dentro da igreja é produzir uma teologia bíblica, a fim de que todas as trevas e toda heresia seja dissipada. A doutrina é para o crescimento dos discípulos. Então, a boa teologia vai produzir crescimento. A teologia tem um papel de formar piedosos. Conhecer e se relacionar com Deus é totalmente diferente. Também uma frase do meu professor Cristiano Camilo. Conhecer é quando nós nos debruçamos sobre a Escritura, sobre os livros. Se relacionar é por meio da oração.
por meio do jejum. Eu gosto muito de fazer uma alegoria sobre os chamados fã-clubes. Tem pessoas que são idolatradas e tem pessoas que têm tudo do fã. Tem tudo que você possa imaginar, eles possuem. Porém, eles nunca conheceram seu fã. Então, tem tudo do fã, mas nunca se relacionou com o fã. Da mesma forma, tem também teólogos assim. Tem muito conhecimento, mas não tem relacionamento com Deus. Então, que a sua vida seja completa. Tenha conhecimento de Deus, mas também se relacione com Deus por meio da oração, por meio do jejum. Jó 42, verso 5. Vamos lá. Jó 42, verso de número 5. Diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então Jó tinha um conhecimento de Deus raso, um conhecimento de Deus superficial. Não tenha um conhecimento superficial. Se relacione com Deus, a fim de ser completamente edificado nele. O Martinho Lutero vai dizer que a teologia é a gramática do Espírito Santo. Se a teologia é a gramática do Espírito Santo, eu preciso ser completamente dependente do Espírito Santo para interpretar as Escrituras. Sem a iluminação do Espírito Santo, não existe uma interpretação das Escrituras. Então, é o Espírito Santo quem vai nos guiar, quem vai iluminar o nosso entendimento. O Espírito Santo tem o papel de nos guiar em toda a verdade. João, abra sua Bíblia. Em João 16, verso de número 13. João 16, 13. Diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, o Espírito Santo é o responsável por nos guiar em toda a verdade. Ele é o responsável por iluminar o nosso entendimento para o conhecimento bíblico. Partindo para o ponto final da nossa aula, o conceito corandeu e o teólogo. Corandeu vem do latim, significa diante de Deus, expressão teológica cunhada no século XVI, no contexto da Reforma Protestante. O corandeu é um conceito que nos diz que tudo o que nós fazemos diante de Deus. Olha como é grande a sua responsabilidade em ensinar a palavra de Deus, em pregar a palavra de Deus, em fazer a obra de Deus, em ser um cristão. Tudo o que nós fazemos diante de Deus. Por isso a nossa responsabilidade é grande, porque falamos de Deus às pessoas diante de Deus. Deus nos assiste em nossas palavras, em nossas atitudes, em nossas ações. Esse conceito incentiva a viver diante de Deus, encoraja a uma vida santa e piedosa. Se eu tenho conhecimento que eu estou diante de Deus, e isso constantemente, então eu preciso ter uma vida santa, uma vida separada, uma vida santificada na presença de Deus. O teólogo começa a praticar a verdade quando ele percebe que a sua teologia começa no seu coração. Exatamente por isso, a teologia não é
uma ciência comum. A teologia nos trata, e este tratamento é interno. Na confissão que ele faz diante de Deus, tendo a consciência que Deus está diante dele. A teologia deve ser pensada diante de Deus. O teólogo fala de Deus e diante de Deus. O trabalho do teólogo é diante de Deus e das testemunhas. O teólogo deve ter uma vida de oração. Quanto à conversão, o mundo não muda. A nossa visão do mundo que muda. E em Isaías 6, quando Isaías vê Deus, ele vê a si mesmo. Ele vê o quanto ele é pecador e o quanto ele carece da graça de Deus. O Isaías chega até a pensar que ele iria morrer, porque quando ele vê Deus, ele vê os seus próprios pecados. Por isso a teologia trata primeiramente de Deus, mas nos levando ao conhecimento de Deus, nós também conhecemos a nós mesmos. Então, por aqui eu encerro a nossa aula de hoje. Que você possa crescer na graça e no conhecimento, seja disciplinado nos estudos e que venhamos nos tornar cristãos melhores dentro desta geração tão distante de Deus em que nós vivemos nos dias atuais. Seja uma bênção para o seu próximo, seja uma bênção para a sua igreja local, seja uma bênção para o seu pastor. Amém?